24 de julho de 2013. São Paulo quer vencer o Internacional para afastar a crise e acabar com a série de 7 derrotas consecutivas. Emerson Sheik fala pela primeira vez depois da renovação do contrato e dá uma cutucada no tricolor. São Paulo e Inter, vamos colocar quem aqui? O jogo lá? Morumbi hoje. Inter. Embalado no campeonato da Série B, o líder Palmeiras faz jogo-treino contra o Hortolândia na academia de futebol. Libertadores, Ronaldinho Gaúcho fala da expectativa para o jogo mais importante da história do Atlético Mineiro. E tem também os gols da Série B. Vamos nessa, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite. Chegou a hora e o bicho vai pegar, hein? Atlético Mineiro e Olímpia decidem daqui a pouquinho quem fica com o título da Libertadores 2013. O Galo tem uma missão complicada. Vai precisar tirar a diferença de 2-0 a favor dos paraguaios no primeiro jogo. E no embalo da torcida e do eu acredito, Ronaldinho Gaúcho falou da expectativa para o jogo que já entrou para a história do Clube Mineiro. Uma boa atuação do Atlético logo mais à noite passa por uma boa atuação de Ronaldinho Gaúcho. Pressão? Nada disso. Comendo bem, dormindo bem. Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Nada de ansioso, estou muito feliz, muito motivado e muito tranquilo. Ele é o típico jogador que ganhou tudo no futebol. Ou melhor, quase tudo. Ganhei bastante coisas, graças a Deus, mas a Libertadores eu ainda não ganhei, então isso me motiva ainda mais. Também pela história do clube, que também não conquistou ainda. Ronaldinho não jogou bem em Assunción, foi substituído, mas nada que o deixasse irritado. Tudo normal, tudo em harmonia, tudo perfeito. Dizem que em partidas decisivas é a hora em que aparecem os grandes craques. O mais inesquecível da carreira de jogador é poder participar de finais, é poder ter a chance de conquistar títulos importantes. Então eu estou muito feliz por ter mais uma vez essa possibilidade de poder entrar para a história de um grande clube. O histórico de R10 em finais só ratifica essa máxima. Eu estreiei Libertadores, Grêmio e Vasco. Tive a felicidade de estrear com Vitória. Então, Libertadores entra com uma importância tão grande quanto o Champions League, Campeonato Mundial, Campeonato Espanhol. O Galo precisa de Ronaldinho e Ronaldinho precisa de mais um título na carreira. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São vários os ingredientes que transformam no jogo de hoje, num jogo cercado de muita expectativa. Não por acaso, é final de Libertadores. Só por isso já dispensa comentários. Mas vale a pena a gente destacar outros elementos. O Atlético Mineiro, que fez a melhor campanha da primeira fase, uma campanha impressionante, depois caiu de produção na sequência da Libertadores América, acabou sofrendo muitos gols, classificou na Bacia das Almas contra o Tijuana. Contra o Tijuana foi chamou muita atenção a maneira como o Atlético se destacou. Primeiro que estava perdendo o jogo lá por 2-0. Conseguiu um empate de uma maneira surpreendente. Aí no jogo da volta, o Tijuana, no minuto final, perdeu um gol incrível. E aos 48 ainda teve um pênalti. Poderia ter eliminado o Atlético ali nas quartas de final. Foi quando apareceu o Vitor e salvou o time. Aí o News Old Boys, 2-0 lá em Rosário. Chega em Belo Horizonte, o Atlético faz um gol logo de cara no primeiro minuto. No final do segundo tempo, consegue o segundo de novo. Novo sofrimento nos pênaltis e o Vitor apareceu para salvar a equipe novamente. Veio a partida contra o Olímpia, no Paraguai, aqueles 2-0, aquele gol nos acréscimos, uma cobrança de falta muito bem executada. E o Atlético tem que se superar de novo. É possível? Obviamente que é. É óbvio que é. O Atlético já mostrou isso contra o próprio News Old Boys, contra o próprio Tijuana, quando perdia lá por 2-0. Alguns elementos é que podem dificultar isso. Mineirão, 62 mil torcedores, a maioria, imensa maioria, de torcedores do Atlético apoiando, gritando, mas foi no Independência que o Atlético construiu toda aquela sequência de vitórias.
de vencibilidade, mais de 30 jogos. No Mineirão, o Atlético fez 3 jogos, ganhou 1, perdeu 2 para o Cruzeiro, o maior rival. Quer dizer, esse efeito psicológico já não existe mais. E o Olímpia, Chico, é um time muito bem montado. Tem lá na frente o Bareiro, que é bom de bola, são 5 gols cada um. A defesa tem um trio muito bem formado. Quer dizer, é um time experiente, tem história na Libertadores da América, tem tradição. Portanto, são vários elementos aí que deixam essa final apimentada. E já esquentou o clima, viu, Chico? Na última coletiva antes da partida, é de praxe. Aí os dirigentes, o presidente do Olímpia reclamou da recepção em Belo Horizonte, os fogos no hotel atrapalhando o sono dos jogadores. Aí o Calil respondeu dizendo que lá também no Paraguai teve torcedor que levou tiro. E no meio desse fogo cruzado, o presidente da Conmebol, o Herreno Figueiredo, lamentando tudo o que aconteceu. Enfim, ingredientes para uma partida emocionante e quem sabe até de um nível técnico bom não faltam. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todo mundo. Inclusive, o Calil aproveitou e já meteu o pau no São Paulo também. Sabia disso, não? O Calil acabou... São Paulo ou no Rogério Ceni? No Rogério Ceni, dizendo que se fosse o Rogério Ceni goleiro do time dele, já estava no banco há muito tempo. De cara, sei lá porque o cara falou isso, de repente... Tá errado também, né? Que tá errado Até também. quem tem que decidir se vai pro banco ou não é o técnico, não o presidente. Já voou. Se é para ser o presidente, ele que vai pro campo e dirige o time. Você sabe aquele negócio de jogar areia no ventilador, para não falar outra coisa? Então, já que estava no ventilador, vai que vai tudo. Sobrou até pro Rogério Ceni, não sei porquê. Mas, enfim, é um clima de decisão e é um clima onde os bastidores pesam muito. Essa Copa Libertadores da América é uma Copa diferente da do ano passado, onde venceu o melhor. O melhor time venceu e não houve interferência de arbitragem nenhuma. O Corinthians foi campeão invicto em cima do Boca Júnior e não aconteceu absolutamente nada. O juiz não deu gol que não valeu, nada disso. Foi limpa, foi uma arbitragem limpa. Agora, essa Libertadores, dessa vez, é uma Libertadores complicada, principalmente em termos de bastidores. O que fizeram com o Corinthians, o Amarília fez com o Corinthians no Pacaembu, é um negócio inesquecível. Inesquecível. Quer dizer, todo mundo... é lógico que o Alexandre Calil está pensando isso. Ele está com isso na cabeça. Pô, roubaram o Corinthians daquele jeito no Pacaembu, por que não vão roubar o Atlético no Mineirão com 65 mil pessoas? Se tinha 40 mil no Pacaembu naquela noite. Quer dizer, é o tal negócio, é preocupante. E você sabe que o Amarília é paraguaio, né? Você sabe que o ex-presidente da Conmebol, também o Nicolás Leoz, era paraguaio e ainda é dono, né? Evidentemente que é o dono ainda do futebol sul-americano, ninguém quer largar o filé, então é complicado. E em campo está pior ainda, os caras têm que fazer 2 gols para gastar para pênalti. Então, é um jogo que tem vários ingredientes. Um bastidor forte e uma guerra dentro de campo. Eu acho que tudo isso se resolve com cabeça fria e um gol logo de cara em termos de Atlético, falando em termos de Brasil. Quero que o Brasil ganhe. E o Olímpia vai fazer de tudo para o Atlético não atravessar o meio campo e a intermediária no primeiro tempo, né? De repente especular um contra-ataque, encaixar um contra-ataque. De tudo. Futebol é simples, gente, não tem erro. Se você 2-0 na sua casa, você tem que jogar da intermediária para trás e deixar 1 ou 2 negros lá na frente para tentar fazer um gol no contra-ataque. Enfim, não tem conversa mais. Em qualquer lugar do mundo se joga assim, certo? Agora, se o Olímpia não entrar em campo com esse espírito e for para cima do Atlético, tomar um gol logo de cara, pode tomar 1, pode tomar 2, pode tomar 3. Eu não acho esse Olímpia um grande time, não acho. O New Old Boys era 500 vezes melhor, tinha atacantes, jogadores, defesa até melhor, goleiro até melhor. Enfim, dá para o Atlético ganhar sim, mas tem bastidor aí por trás. Enfim, vai ser um jogo daqueles que o meu amigo Severino Pereira Júnior, nos tempos de Notícias Populares, diria que é o jogo mata cardíaco. Sabe o mata cardíaco? O cara não pode, o caca cardíaco não pode ver esse jogo, principalmente se torcer para o Atlético. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Quem será o campeão da Libertadores 2013? Atlético Mineiro ou Olímpia do Paraguai? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Vocês querem falar? Já falamos? Ontem? Já falei, assim, dá para o Atlético, obviamente que dá, mas veja só, você entra em campo com o placar adverso 2-0 numa final de campeonato. Entendo que ficou muito difícil.
Vou ficar feliz se o Atlético for campeão, mas para mim da Olímpia. O fator campo pode fazer virar o jogo a favor do Atlético. Pode ser. Porque o Atlético mostrou que é um time que supera situações difíceis. Que nem eu falei aqui no domingo no Mesa Redonda, a Anitta estava aí, ela vai lembrar, que essa campanha do Atlético está lembrando muito aquela do Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que perdia todos os jogos fora, mas ganhava todos dentro. E acabou sendo campeão na cobrança de pênaltis, né? Também. Então, eu acho que lembra um pouco, lembra bastante, né? Não lembra um pouco, lembra bastante. Então, haja coração. E o futebol brasileiro está de luto. Morreu Djalma Santos. Considerado por muitos o melhor lateral direito de todos os tempos, ele faleceu ontem à noite em Uberaba, no Triângulo Mineiro, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia grave que acabou culminando numa parada cardiorrespiratória. Bicampeão mundial pela seleção brasileira nas Copas do Mundo de 58 na Suécia e 62 no Chile, Djalma Santos passou pela Portuguesa, Palmeiras e Atlético Paranaense, onde encerrou a carreira em 71 com 41 anos de idade. Mas foi no Palmeiras que ele ficou mais tempo ao lado de Ademir da Guia e outros tantos craques. Ele fez parte da famosa Academia de Futebol do Palmeiras. Ficou por lá entre 1959 e 1968. Disputou 498 jogos e conquistou vários títulos, entre eles 3 campeonatos paulistas, 2 taças do Brasil e um torneio Rio-São Paulo. Djalma Santos foi enterrado esta tarde no cemitério São João Batista, em Uberaba. Os nossos sentimentos, né, Chico, com todos os familiares do Djalma, que faz parte da história do futebol brasileiro e um dos primeiros, na verdade, o primeiro a lançar a bola com as mãos com uma força de um cruzamento, partindo com os pés. É verdade. E foi fantástico por onde passou, embora ele tenha brilhado mais no Palmeiras. Exatamente. Esse lance que consagrou depois o Beckham, consagrou outros jogadores, praticamente quem é que inventou? O Djalma Santos era um crioulo, vamos dizer assim, robusto. Não era sarado, mas eram aqueles enxutos, sabe? Só tinha músculo. Então ele pegava a bola e punha onde ele queria com a mão. É um negócio impressionante. Então ele batia, ele chegava a bater escanteios, o cara cabecear no segundo pau. Dá o que isso aí? Nem sei, uns 30 metros, 25 metros. Olha que é um arremesso danado. E aquelas bolas não é essas bolas levinhas, não. Não é como chama a bola que nós vamos disputar a Copa? A Cafusa. Que é levinha, o cara da chuta, ela dizia, não. Era aquelas bolas com bigolim que tinha que enfiar para dentro. Quando começou, era uma bola pesada. E ele punha ela na cabeça dos caras no segundo pau. Mas impressionante. Outra coisa que ele caracterizava o Djalma Santos é que quando ele ia cruzar, às vezes ele não tinha um chute forte, um cruzamento preciso. O que ele fazia? Bom, hoje em dia, o cara que for fazer isso leva uma porrada. Mas ele parava, levantava a bola, fazia uma petequinha na bola e cruzava. Ele não cruzava direto. Ele ia para a linha de fundo, parava, fazia uma embaixadinha e pumba, cruzava. E era preciso o cruzamento dele. Quem entrava de cabeça geralmente pegava de frente e fazia gol. Outra coisa que consagrou o Djalma Santos era a posição tática do Djalma Santos. Ele era aquele cara que dava cobertura para a zaga quando a zaga avançava. Isso que depois, mais tarde, foram fazer. Então, muita gente fala do Zagallo, que voltava para ser o terceiro homem, para ajudar o meio-campo. Ele não, ele já fazia essa cobertura também. E não era lateral de apoiar muito no ataque, não. E outra coisa que caracterizou o Djalma Santos, para vocês terem uma ideia, a importância dele, não é à toa que o Flávio Prato está escrevendo um livro sobre ele, que agora ganha uma importância maior, né? Para todo mundo saber quem ele foi realmente. Ele foi o primeiro jogador e técnico ao mesmo tempo. Me lembro como se fosse hoje. Ele era técnico do Atlético Paranaense e jogador do Atlético Paranaense. Quer dizer, que ele escalava o time, né? Batia escanteio e corria para cabecear, né? Escalava o time, era um cara fantástico, um jogador exemplar, um pai de família maravilhoso, morou muito tempo na rua João Ramalho, perto lá do Palmeiras e perto da minha casa hoje em dia. Enfim, é um cara que só deixou saudade e foi sim, ele e o Carlos Alberto Torres, os maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro. O Cafu pode ficar chateado? Problema seu, Cafu. Eles foram os dois maiores. Se você não gostou, paciência. 2 partidas abriram ontem a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Asa jogou em Arapiraca
Saúde, Anitta. Lá vou eu de novo com meu... Venceu o Bragantino e deixou a zona de rebaixamento. Em Juazeiro do Norte, a festa foi do Icasa, que ganhou do Joinville e também se afastou das últimas posições. Veja aí os gols. Em Arapiraca, o Asa começou mal diante do Bragantino. André Vinícius, logo aos 2 minutos de jogo, fez 1-0 Braga. Mas o time da casa acordou e Lúcio Maranhão tratou de deixar tudo igual. 1-1. E a 9 minutinhos do fim, Wanderson fez o dele, garantindo os 3 pontos para o Asa. Final, 2-1. Mesmo placar da vitória do Icasa sobre o Joinville, Radamés, aos 39 da primeira etapa, colocou os cearenses em vantagem. No segundo tempo, Lima, cobrando pênalti, deixou tudo igual para a equipe catarinense. Mas Alex William, aos 32, definiu o jogo. Final em Juazeiro do Norte, Casa 2, Joinville 1. Hora de falarmos do Palmeiras. Ele jogou apenas 45 minutos na estreia com a camisa do Palmeiras no último final de semana. Apesar do pouco tempo, Allan Kardec teve papel fundamental na virada sobre o Figueirense. Ontem, o candidato da vez a homem gol do Verdão deu entrevista coletiva na academia de futebol e deixou claro que não vê a hora de adquirir ritmo de jogo para ajudar o Alviverde. Allan Kardec, quando estava no Santos, fez sucesso, mas pertencia ao Benfica e teve que retornar. Lá não foi muito aproveitado pelo treinador e perdeu a forma física. Agora aqui no Palmeiras tem que correr atrás do tempo perdido. E no popular dos jogadores, ficar longe da bola é muito chato. Acaba que eu fico até um pouco brincando, né, com o Magu, que tem acompanhado um pouco mais de perto também, com o Chá, que são os preparadores. Então, eu falo, poxa, não aguento mais olhar para vocês, não aguento mais ter vocês por perto, mas são brincadeiras à parte, porque eu sei que isso é importante para mim. Eu tive um tempo de férias, então eu sei que toda a programação que tem sido feita com muito carinho e também visando logo a melhora da capacidade física. Então, eles têm me ajudado, eu tenho me dedicado também. E é claro que tem a brincadeira, eu falo que eu quero pegar a bola, que eu quero correr atrás da bola, que eu quero chutar para gol, que eu quero marcar. Mas eu sei que são as coisas que estão tudo pré-determinadas para que possam acontecer naturalmente e que logo eu possa alcançar minha capacidade física. E a ansiedade para começar um jogo como titular no Palmeiras é grande. For ver há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu ainda estava jogando titular ao lado de Neymar, de Ganso, Elano, Ibson, que são grandes jogadores. Então, era um grande momento que eu estava vivendo e naquela altura, no término do meu contrato, o Benfica frisou muito que queria o meu retorno. Então, eu acreditei que quando uma pessoa quer tanto uma coisa, ela irá desfrutar disso, irá utilizar isso. E que foi o que acabou não acontecendo. E eu vi que não tive as oportunidades que eu merecia e acabei decidindo pelo retorno ao Brasil e, no caso, escolhendo o Palmeiras. A chance dele deve acontecer contra o Guaratinguetá neste sábado. E precisa mostrar serviço, viu, Kardec? O time necessita voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e manter a artilharia contra os adversários. Até porque na Série B, o Palmeiras tem 19 gols, o segundo melhor ataque da competição. Com certeza é uma coisa que eu sonho, fazer muitos gols aqui, mas também tenho que reconhecer que é importante para o clube ter bastante jogadores fazendo gols ali, porque eu acho que isso quer dizer que tem uma grande qualidade tática ali também, que muitos jogadores apoiam, que muitos jogadores defendem, então isso também quer dizer alguma coisa. E é claro que eu jogando na função de um camisa 9 mais centralizado, se esperam os gols. Mas o primeiro objetivo, o principal objetivo nosso é colocar o Palmeiras no seu devido lugar, que é a Série A. Bom, meus amigos, já deu para perceber que ele é um jogador de muita categoria e muita classe. Quer dizer, é um jogador de primeira divisão que vai jogar na segunda divisão. E quem vai lucrar com isso é o Palmeiras, porque o nível da segunda divisão, tecnicamente, é inferior. Repara nos treinos desse rapaz. Olha os gols que ele marcou. São 2 gols na sequência. É uma coisa até bonita de se ver. Olha aí, ó. Gol de virada. É gol de cara que joga e tem técnica para administrar a primeira divisão tranquilo. Olha esse aí. Olha outro gol. É dele de novo. Olha lá. Bateu no ângulo de novo. Quer dizer, é um cara que sabe o que faz com a bola no pé. Então isso traz ao Palmeiras quase que a garantia de voltar tranquilamente para a primeira divisão. É que nem o Corinthians quando caiu.
montou um time de primeira divisão na segunda divisão. E aí, 4 rodadas, 5 rodadas antes, já era campeão. Quer dizer, é o que deve acontecer com o Palmeiras se embalar. Allan Kardec, Valdívia, Wesley, esses caras todos são bons, né? Fazem a diferença. Inclusive o Leandro também é muito bom. Atletismo, recordista mundial no salto com vara entre as mulheres, a russa Yelena Zimbayeva anunciou que deixará de competir ainda em 2013. A partir do mês que vem, o salto com vara feminino perderá a maior atleta da modalidade. A russa Yelena Zimbayeva anunciou que irá se aposentar ao final do Campeonato Mundial em agosto na Rússia. Dona de 3 medalhas olímpicas, 2 ouros e 1 bronze, Zimbayeva possui o recorde mundial praticamente inatingível, 5 metros e 6 centímetros, obtidos em Pequim em 2008. Além disso, a atleta venceu 2 vezes o Prêmio Laureus, o Oscar do esporte. A última competição de Zimbayeva tem início marcado para o dia 10 de agosto. Ô Magrão, só um pouquinho só. O cara, quando olha a pessoa fazer esse tipo de esporte, acha que é tranquilo, né? Esse salto com vara, mas não é não. Você sabe como que nasceu esse negócio de salto com vara? Pois explique. Eu vou explicar. Era uma tática de guerra isso aí. É tática de guerra na China, principalmente na China. Porque eles punham aquelas baliçadas altíssimas e não tinha... Se você vai lá para botar uma escada para subir, os caras jogavam pedra, jogavam cocô, xixi, fogo. Então o cara morria queimado. Então o que acontece? Que os caras tiveram a ideia de fazer? Vir com uma vara e saltar para dentro sem ter problema nenhum. Esse esporte nasceu assim. Olha que coisa engraçada, né? E hoje é praticado pelas mulheres, praticado pelos homens, tá uma boa, mas é um esporte essencialmente bélico e antigo pra caramba. Exatamente para pular a baliçada, né? Muita gente não sabe disso e quando vê, fala assim, pô, mas quem inventou esse negócio? Que é uma coisa complicada pra caramba para fazer, né? E olha que salto perfeito que essa moça deu. Então, eles faziam isso em cima das baliçadas para invadir as tribos inimigas. E dava certo. Só que eu quero ver pular com cheio de arma, né? Aquelas coisas todas, os caras dando flechada. Mas era um jeito, era mais fácil que subir aquelas escadas e aguentar que xixi e cocô na cara, né? E atrás vinha fogo também. São batalhas. O outro tá com cara de... Não, tô mas é assim que nasceu o esporte. Claro, o futebol não nasceu porque os caras cortavam a cabeça dos inimigos e ficavam jogando a cabeça do cara, chutando a cabeça dos inimigos. O futebol nasceu assim. Também é outro esporte que a gente curte, mas tem um fundamento bastante violento. Os caras pegavam os inimigos, cortavam a cabeça e saíam chutando a cabeça dos inimigos. O futebol nasceu assim. Então, é isso. O que eu posso fazer? Né? Virou esporte, mas que começou como tática de guerra, começou. Porque Chico Lang também é cultura para você, tá? Veja agora quais são os destaques do Super Esporte desta quinta-feira com o Thiago Oliveira. E aí, Anitta, fala a turma ligada no Gazeta Esportiva. Super Esporte dessa quinta-feira com muita bola rolando, hein? Os times europeus se preparando para o início da temporada. Aqui no Brasil, o Santos encara o craque em busca da vaga da próxima fase da Copa do Brasil. Libertadores, chegou a hora da decisão entre Atlético e Olímpia. E a gente vai mostrar a tensão dos torcedores do Galo aqui em São Paulo. No Brasileirão, o tricolor quer espantar a crise diante do Internacional no Morumbi. Então, eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. Tá bom. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Celso Cardoso, Celso Cardoso. Pelo do Chico Lang, @Chico Lang Real. E você também pode visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Paulo Barra Funda, boa noite. facebook.com/G Esportiva. Falando para teste, áudio testando. Beijo grande para você, Gilson Pereira. Alô testando, alô teste, 1 2 1 2 2. Para você, grande Gilson. Ei, teste áudio. Um beijo especial para o Luciano 1 2 testando. Marques, que mandou uma carta. Ei som. Tô me ouvindo. Esportes, parabenizando toda a nossa equipe, elogiando repórter a repórter. Muito obrigada pela sua cartinha, tá? Eu vou repassar todos os seus... Come aí o negócio. Não, o meu celular ele não comeu ainda, porque eu também boto em cima da senão ele comia também. Tá bom.
seu cachorro tem uma dieta diferenciada. Intervalo, jogo rápido aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai ver como foi o jogo treino do Palmeiras. Tem também o atacante Luiz Fabiano, pronto para o jogo contra o Internacional. E o polêmico Emerson Sheik, falando do Corinthians e dando aquela provocadinha no tricolor, sabe? É rapidinho, voltamos já. Noite de futebol na Copa do Brasil. 4 jogos definem as vagas na próxima fase da competição. A Ponte Preta joga em Manaus, o Atlético Paranaense em Curitiba, tem também o Botafogo em Florianópolis e o Santos em Catalão, no interior de Goiás. Confira a rodada. Logo mais, às 7h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Paysandu. Empate sem gols no jogo de ida. Às 9h30, a Ponte Preta visita o Nacional do Amazonas. Em Campinas, 1-0 Nacional. Já às 9h50, o Figueirense pega o Botafogo. No primeiro jogo, 1-0 Fogão. E no mesmo horário tem Craque de Catalão e Santos. Empate por 1-1 na Vila Belmiro. Santos agora. O Peixe enfrenta o Craque em Catalão em busca da vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A missão do alvinegro praiano é marcar gols. Gols e mais gols, porque depois do empate em 1-1 no primeiro jogo na Vila Belmiro, o Santos precisa vencer ou empatar com pelo menos 2 gols para avançar. Em caso de 0-0, a vaga fica com o time de Goiás. 1-1 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Depois de enfrentar uma dura viagem de ida até a cidade do jogo, o Peixe agora vai jogar num estádio que passou por reformas recentemente e que não está lá aquela maravilha, né? O gramado não está dos melhores, nas melhores condições. O Arouca em recuperação de lesão, Edu, Dracena, Montijo, Léo e Cícero serão poupados. São os principais desfalques do Santos. Com um time cheio de garotos, Leandrinho, Neilton e William José são as esperanças do Peixe para voltar com a vaga. Mas a real, Anitta, a real mesmo é que o Santos não está nem um pouco preocupado se foi eliminado. A CBF, ela tem uma incompetência, vou repetir, uma incompetência para administrar os campeonatos que ela organiza, que é é para fazer inveja para quem gosta de fazer coisa errada. Primeiro, o Campeonato Brasileiro não está encaixado como deveria. Então, em vez de você ter grandes contratações para o Campeonato Brasileiro, fazer um evento para divulgar o principal campeonato do país, não, a gente vive aí a 10ª rodada e ainda não sabe quem fica, quem vai, jogador se transferindo, é uma tristeza. Aí a Copa do Brasil, eles colocam no regulamento que quem foi eliminado na Copa do Brasil pode disputar a Copa Sul-Americana, que também vale vaga na Libertadores, assim como a Copa do Brasil. Ora, é mais fácil ganhar a Copa Sul-Americana do que ganhar a Copa do Brasil, que você tem os principais clubes do país. Então, eles não estão nem aí. A Ponte Preta botou reserva contra o Nacional, o Santos vai de reserva mesmo precisando do resultado contra o Craque. O Curitiba também abriu mão, porque é muito mais interessante você disputar um torneio internacional mais fácil e o efeito é o mesmo, vaga na Libertadores América. Parabéns, CBF, vocês realmente sabem organizar um campeonato como poucos, é de fazer inveja. Mas também a CBF não é culpada, não. É óbvio que é culpado. Por que bota? Mas por que coloca? Os dirigentes do Santos estão apequenando o Santos. Essa é a grande verdade. Se você tem a Libertadores para disputar e você tem a Copa Sul-Americana e você prefere disputar a Copa do Brasil Sul-Americana... A Copa do Brasil então, é Sul-Americana. Peraí, bicho. As duas levam ao mesmo lugar. Isso é uma vergonha. Os dirigentes do Santos estão apequenando o Santos. Estão transformando o Santos, igualando o Santos à Ponte Preta. Então, quando eu falo que o Santos é o maior time do interior de São Paulo, os caras acham ruim. Por quê? Mas Santos não fica no interior? Fica no interior, fica na praia. Litoral. Tá, para mim é interior. Interior. Aí quando os caras agem como se o clube fosse do interior, como o Flávio Prado está dizendo desde o ano passado que a Ponte Preta ia usar essa tática. E Curitiba usou. O Curitiba usou, mas tudo bem que o Curitiba use, porque o Curitiba está necessitado mesmo, né? E não tem grande time, não dá para levar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Agora, isso é apequenar o Santos, é transformar o Santos num timinho. Quando o Santos, há 2 anos atrás, foi campeão da Libertadores. Então, eu acho que isso aí é uma maneira errada de se administrar o clube. Um time que nem o Santos, grande que nem o Santos, tem que disputar os principais torneios
que tem pela frente, e não os piores torneios que tem pela frente, só porque volta para a Libertadores. Então, só porque volta para a Libertadores vende a mãe? Quer dizer, é um negócio complicado isso aí, né? Teve político aí que fez acordo com o diabo na eleição para ganhar a eleição passada. Quer dizer, eu acho errado isso aí, não está certo. Você tem que ter uma linha e uma linha de sucesso. E o Santos aí está entregando ouro para o bandido. Tomara que perca a Copa da Sul-Americana, leve um cacete do sei lá de quem. De hoje. Quem? Não, hoje é o craque. Hoje é o craque, apanha do craque, apanha da maconha, apanha da cocaína, apanha de todo mundo. Não, vamos lá. Que assim não é possível. Volta para mim, corta para 18. O Cruzeiro anunciou hoje a contratação de um reforço de peso para a temporada. Verdade. Trata-se do meio-campista Júlio Batista, bicampeão da Copa das Confederações e da Copa América com a seleção brasileira e peça importante no time canarinho na Copa de 2010. Ele rescindiu o contrato com o Málaga, na Espanha, e acertou por 2 anos com o Clube Mineiro. Conhecido como La Bestia, ou A Besta na Espanha, Batista atuou também por Sevilha, Real Madrid, Arsenal e Roma. No Brasil, ele defendeu o São Paulo, clube pelo qual foi justamente revelado. O meia chega ao Brasil na sexta-feira e deve ser apresentado antes do clássico com o Atlético no próximo domingo. Celso. Deixa eu só explicar esse apelido dele aí, porque senão vão pensar que o cara é uma besta, né? E aqui tá cheio de Zé Mané que vai entender assim. Se lembra como o Edmundo era chamado de O Animal? O Animal. O Animal, Edmundo o Animal. Aliás, quem pôs esse apelido nele foi o Osmar Santos, né? Então, é mais ou menos isso que eles querem dizer. Júlio Batista, o Animal. Quer dizer, o cara é tão forte, vai tanto na força, na raça, raçudo, né? Um cara forte, fisicamente forte, robusto, né? Que ele é chamado de La Bestia, quer dizer, o animal. Então não vai pensar que o cara é uma besta, né? Senão, que a besta aqui em português tem outro sentido. Em espanhol tem outro, certo? Você que é um especialista em Espanha, você que morou em Madrid 10 anos. Não morei. Cada dia vocês me dão uma... Se eu fosse morar em todos os lugares que vocês dizem por tanto tempo, eu seria um... Você não estaria na bancada, não é verdade, teria uns 80, 90 anos, entendeu? Parece, né? Parece, é verdade. Parece. Sabe, você descobriu o segredo da juventude? Pode ser. Pode ser. Mas sobre o Júlio Batista que também, depois de toda a descrição feita aí pela Anitta, vale também lembrar que ele disputou a última Copa do Mundo, sob o comando do Dunga, na África do Sul. Foi uma convocação contestada, porque ele era o reserva imediato do Kaká e poucos entendiam que ele tivesse a criatividade necessária para vestir, realmente fazer a função de meia esquerda. Mas é um bom jogador, voluntarioso, porte físico realmente dos bons, brigador, tal. Toca violão pra caramba. Essa particularidade eu sinceramente não conhecia, mas acredito, se você está falando... Toca violão e canta bem também. Nossa! Mas é um jogador experiente, tem uma vivência muito grande no futebol europeu, jogou com o Zidane, jogou com o Ronaldo. O cara é enjoado, jogou com o Zidane, toca violão, Foi uma bela contratação do Cruzeiro, eu acho, porque o Cruzeiro é um time que, apesar de ter vencido o São Paulo de 3-0, não é um time que tem qualidade técnica. É sim, Chico, falta um pouco. Faz uma boa campanha. O Everton Ribeiro, que era lateral esquerdo, reserva aqui no Corinthians, lembra dele, Pascoal? O Evertonzinho? Ele é o homem de armação, sabe? É um cara limitado, não é o cara. Né? O Júlio Batista não, o Júlio Batista é um pouco mais diferenciado, tem experiência internacional, jogou com os melhores jogadores do mundo, né? Então, vai dar jogo sim. E toca violão, viu? E bem. Júlio Batista, vem aqui no Mesa Redonda, tá? Voltamos a falar do Palmeiras. Mesmo com todo esse frio que faz aqui na capital, Ave Maria, o Verdão fez jogo-treino agora à tarde na academia de futebol. Adriano Dolfi tem as notícias do Alviverde? Touca, calça, luva. O frio inspirou novos acessórios para os jogadores. Os reservas no jogo-treino contra o Hortolândia e os titulares numa atividade à parte, com a presença de Valdívia em campo. Valdívia celebra uma espécie de recomeço em sua carreira, depois de um 2013 marcado por perseguições de parte da torcida e algumas lesões. O chileno voltou ao time no começo do mês e desde então o Palmeiras só venceu. Foram 3 jogos e no duelo com o Figueirense realizado no último sábado, o jogador marcou o gol da vitória. Com 2 gols no ano em apenas 12 jogos, Valdívia é a dúvida para a partida de sábado contra o Guaratinguetá, fora de casa. Uma vitória mantém o Verdão na liderança da Série B.
Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu torço muito pro Valdívia, viu? Depois de tudo que o Valdívia passou, né, principalmente depois daquele sequestro, ele, a mulher dele e tudo mais, então eu acho que ele merece tudo de bom e parece que agora a maré está mudando, né? Ele está com a cabeça mais tranquila e está se lesionando menos, né? Então, é o caminho certo. Ó, o Valdívia alegre, gritando, luva branca, olha que bonito o Valdívia, né? Fazendo gol do Valdívia, eu acho legal. O Palmeiras tem que ter um ídolo. E depois da saída do Marcos, quem que é o ídolo do Palmeiras? Foi o Marcos Assunção aí que fazia gol de falta ano passado, mas é agora. Agora tem que ser o Valdívia. O Valdívia tem que assumir essa condição de ídolo. Mas então eu acho bacana isso e espero que ele tenha a sorte que até agora não deu nesse retorno dele ao Palmeiras, né? Vai lá, Valdívia, faça os seus gols, meu filho. Faz de conta que você é um garoto naquelas pradarias chilenas, praticando um futebol bonito, um futebol moleque, um futebol sem se preocupar com o que vai acontecer. Vai, Valdívia, vai firme, porque eu vou te contar, eu não aguento mais palmeirense chorando. Vai, Valdívia. O Corinthians segue se preparando para o clássico contra o São Paulo no Pacaembu. Bem ao seu estilo, o polêmico Emerson Sheik falou pela primeira vez depois de acertar a renovação do contrato para variar. Deu aquela tradicional provocadinha no adversário de domingo. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O clima no treinamento do Timão foi frio nesta manhã. A temperatura estava muito baixa, mas a entrevista coletiva foi quente. O motivo? O polêmico Emerson Sheik foi o escolhido para atender aos jornalistas. E essa foi sua primeira entrevista após a renovação de contrato com o Timão. Então, feliz da diretoria ter mais uma vez acertado na contratação de um grande jogador, né? Emerson está feliz com a renovação de contrato, mas preocupado com o início apenas regular do Timão no Campeonato Brasileiro. Por mais incrível que possa parecer, o principal assunto na entrevista coletiva de Emerson Sheik foi o São Paulo, adversário do próximo domingo. E o atacante corintiano está, no mínimo, surpreso com o atual momento da equipe tricolor. O que realmente surpreende assim, é a grandeza do São Paulo, né, por toda a sua história, por tudo que conquistou, pelos profissionais que lá hoje trabalham, e ver que o clube se encontra, pelo menos o que a gente lê, o que a gente vê pela TV, confusões, brigas, eu não sei, eu sei do Corinthians, isso deixa a gente um pouco triste pelos nossos companheiros. Eu acho que esse lance do torcedor, que é torcedor que gosta muito disso, né? E lá, tá afundando, vai cair, essas coisas de torcedor, né? A gente não, a gente tem amigos lá e daí a gente fica triste. Sheik está surpreso com o momento tricolor, mas não acredita no rebaixamento do rival. Existe o respeito absurdo pelo São Paulo e pela instituição. Eu comecei no São Paulo e honestamente ainda está muito cedo. Pela minha cabeça não passou ainda a possibilidade do São Paulo ser rebaixado, de verdade, porque o grupo é muito forte. Um treinador muito competente que acabou de chegar agora, certamente vai mudar muita coisa. Depois de uma rápida e sincera avaliação do momento são paulino, Emerson descontraiu e comentou a brincadeira que fez na internet logo após a conquista da Recopa Sul-Americana, quando postou uma declaração, no mínimo, polêmica, de que ele estava com dó de alguém. Com dó de quem, hein, Sheik? Aquilo ali foi uma brincadeira com alguns amigos são paulinos. E não teve nada a ver com a instituição. É lógico que, sabendo que vocês pegariam a deixa para poder dar uma esquentada no negócio. Mas a brincadeira foi realmente com amigos, não teve nada a ver com o São Paulo. Bom, já que o momento era de descontração, convidamos então Emerson para participar do bolão promovido hoje pelos jornalistas que estavam na cobertura do treinamento corintiano. Quem vai ser o campeão da Libertadores? O Atlético ou o Olímpia? Então, por ser brasileiro e por conhecer um pouquinho da equipe do Atlético, mais do que a do Olímpia, eu acredito na vitória do Atlético. Poder marcar Atlético, então? Pode marcar. Vamos. E para fechar aqui, São Paulo e Inter, vamos colocar quem aqui? O jogo é onde? Morumbi hoje. Inter. O curioso é a cara que ele faz, né? Ele é cara de pau pra caramba. Cara de pau, cara né? de pau. Inter, e dá aquele sorrisinho e tal.
Faz parte do jogo. Faz parte do direito jogo. dele, é um palpite dele. Mas enfim. O Emerson Sheik é um cara que deu a Libertadores para o Corinthians, né? Essa que é a grande verdade. 2 golaços no Pacaembu. E é que ficou e vai ficar para sempre, assim como o Guerreiro, como o Basílio, né? O Basílio por ter tirado o Corinthians 23 anos da fila, o nosso querido Sheik por fazer 2 gols na decisão como o Romarinho também, né? Que fez um gol lá na Bombonera, depois aqui ele marcou 2. E o Guerreiro, que fez 2 gols no Campeonato Mundial, que não é fácil. E contra o Chelsea, né? Que depois que perdeu do Corinthians, começou a ganhar de todo mundo. Tem essa também. Então o time, foi passear. Foi passear, então, próxima vez não vai para passear, vai para jogar, né? E acabou levando e levando bem. E agora foram campeões da Recopa em cima do arqui-inimigo do Corinthians, que é o São Paulo. Então, o Sheik renovou o contrato, está feliz da vida, ele está de bem com a vida. O cara que está bem com a vida, ele faz piada mesmo, que ele ri de tudo, está tudo bem para ele, né? Então, está tudo certo. Eu que estou duro, estou rindo, eu acho que estou sempre de bem com a vida, ele com a grana que ele ganhou com esses últimos títulos, imagina então, né? Então dá aquela risadinha. Pronto. Noite de jogo também pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo recebe o Internacional às 9 horas no Morumbi. 4º colocado no campeonato, Colorado chegou ontem a São Paulo. Felipe Esboril acompanhou o desembarque da equipe gaúcha, que foi rapidinho lá pro ônibus e nem quis saber de conversa. A equipe do Internacional desembarcou na noite desta terça-feira aqui em São Paulo para a partida do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira contra o Tricolor Paulista no Morumbi. O técnico Dunga ainda não definiu a equipe que entra em campo, mas ele sabe que Índio e Gabriel ficam de fora. Já Leandro Damião, que ficou parado por 70 dias, deve ir para o banco de reservas. Ainda não tem condições físicas de atuar durante a partida inteira. Vale ainda destacar que o Internacional está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos conquistados. E o São Paulo tenta dar um chega pra lá na crise, né? Sem vencer há 10 jogos, a equipe precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e também acabar com a série de 7 derrotas seguidas. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve no último treino do Tricolor e acompanhou o atacante Luiz Fabiano falando do atual momento profissional. Entrevista coletiva antes do jogo com o Internacional no Morumbi, 9 da noite. Convocado Luiz Fabiano. E o Fabuloso chega com um sorriso. Agora eu gostei. Um sorriso teu aí, é importante isso. Ri para não chorar. Para sair da crise, como? E para sair do clube, arrependido? Lembra aquela história de era melhor não ter voltado? Ele esclareceu. Em nenhum momento me arrependi. Até porque eu estou onde eu gostaria de estar. Fiz um esforço muito grande para vir e não cabe arrependimento nesse momento, né? A gente já não tem mais gordura para queimar. É praticamente a última chance, modo de dizer, mas é a última chance. Bom, se o negócio é gordura, eu posso até emprestar um pouquinho, Fabuloso. Tem bastante mesmo. Ô, Luiz. Ainda no ritmo de abrir o coração e falar aquilo que pensa, que sente, hora de esclarecimento. Aquela história do bate-boca, desentendimento, briga com o goleiro e capitão Rogério Ceni. Luiz Fabiano esclareceu assim, dizendo que ficou chateado com tudo que ouviu. Chateou muito, porque quando a gente vê notícias que não são verdadeiras, né? Isso chateia. Isso mostra que tem pessoas que querem criar algum tipo de situação dentro do clube. Luiz Fabiano foi substituído sábado. Explicação do técnico Paulo Autuori, falta de mobilidade. Eu tenho uma característica, todo mundo já conhece a minha característica. O Aloysio tem outra, né? É um cara que gosta de correr, não para. Mas isso eu tenho que acatar. Talvez eu precise melhorar em algum sentido, junto com o grupo, né? Que não é só o Luiz Fabiano, mas eu acho que todo mundo precisa melhorar em algum sentido. Torcida que pega no pé.
chama de pipoqueiro e fala que ele só marca quando não precisa. E ganhou pouco ou quase nada com a camisa do São Paulo. Como que eu não fui decisivo com a camisa do São Paulo? Disputei 2 finais, 2 com o Corinthians, Campeonato Paulista. Fiz 2 gols em cada uma. Uma final no Rio-São Paulo, fiz 2 gols na final. Infelizmente, contra o Corinthians não ganhou. Se tivesse ganho, o Luiz Fabiano foi decisivo. Infelizmente, aquele Paulista perdemos 3-2, 3-2. Jogava até pelo empate. Mas fiz um gol em cada final. Ninguém fala. Eu entro em campo sempre com olhares de toda a imprensa, de todo o torcedor. Ele precisa fazer, ele precisa fazer. Eu não preciso fazer mais nada. Eu, sinceramente, assim, eu tenho que sim que me doar pelo São Paulo, gosto do São Paulo, amo São Paulo, né? Mas minha carreira está quase terminando, vamos se dizer assim. Estou com 32 anos, né? Se o São Paulo ganhar e eu não fizer gol, será que vão me chamar de pipoqueiro? Não sei. Agora, quando não ganha e eu não faço gol, eu sou ruim. Mas isso faz parte. Para Dunga, técnico que o levou para a Copa do Mundo da África e que ele vai enfrentar daqui a pouco, um pedido: desculpa. E olha, foi o técnico do Inter que fez com que ele jogasse a bola nessa época. Dunga que me perdoe, não vai ter jeito, não. Rebaixamento, o elenco fala. A gente conversa, assim, sobre a porcentagem, né? Eu acho que 40% no Campeonato Brasileiro está livre do rebaixamento. E a gente acho que está com 19, se eu não me engano, véio. Então está muito abaixo, né? E a gente vai com tudo para que a gente consiga conquistar essa vitória e trazer coisas boas, né? Porque a gente precisa dar um break nessa maré ruim que vem acontecendo durante esses dias. Esse Luiz Fabiano abriu o coração. Só falta agora abrir o placar, garantir a vitória e abrir de novo um sorriso no rosto tricolor. Meus amigos, há 2 anos atrás, o Corinthians procurou Luiz Fabiano e ofereceu 7,5 milhões de reais, se não me falha a memória, para levá-lo, de euros, para levá-lo de volta, para ele vestir a camisa 9 do Corinthians. E aí me lembrei de uma frase de Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo. Ele dizia o seguinte, que o homem está condenado à liberdade, quer dizer, o homem escolhe o seu próprio caminho. Você não pode culpar as condições nunca, é você que escolhe o seu próprio caminho. Se o Luiz Fabiano tivesse escolhido o Corinthians, hoje ele teria já levantado, nos últimos 2 anos, 5 títulos. Ele escolheu São Paulo. Com os títulos ele levantou 1. E mesmo assim, nem jogou. Foi expulso. Agora ele mostrou uma certa serenidade. Pesa muito contra o Luiz Fabiano, Chico, as reclamações com a arbitragem que resultam em cartões e expulsões. Mas eu não concordo com aqueles que realmente entendem que ele não é decisivo. Ele é. Eu repito aqui, tenho dito aqui na bancada praticamente todos os dias do ano. Ele é o principal artilheiro do time na temporada. Ora, você não pode reclamar do cara que foi contratado para fazer gols e é o principal artilheiro. Quer dizer, ele tem cumprido o papel dele. O time inteiro do São Paulo está mal. O time inteiro corre risco. Mas, de repente, engrena 1, 2 vitórias e a situação muda. Tem um efeito psicológico também que pesa bastante neste momento. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Quem será o campeão da Libertadores 2013? Atlético Mineiro ou Olímpia? Olímpia, 58,3% dos votos. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui.